Boa tarde, quarta-feira abençoada. Eu venho trazer mais um sonho, porque esses sonhos eu estou postando na minha página do Facebook para que você venha ver como Deus ele trabalha, como ele tem a forma dele trabalhar. Eu tenho uma página no meu Facebook de sonhos e revelações e um grupo também com o mesmo nome. Muitas vezes você conta e as pessoas acham que é coisa da sua cabeça. Como o outro que eu contei antes desse, não foi coisa da minha cabeça porque eu tive uma confirmação na palavra, através da promessa que eu recebi. Então esse é mais um deles, muito misterioso, muito profundo, que mexeu comigo. Eu não anotei a data nem o dia, mas foi o ano de 2010. Porque foi quando eu comecei a anotar todos eles que eu tenho, que agora eu vou passar a gravar esses vídeos e postar, para que você possa entender e ver como Deus ele tem a forma de trabalhar, a forma dele falar conosco, se revelar conosco. Às vezes eu conto, e muitos acham até que é coisa da minha cabeça, mas eu sei que o diabo ele também usa as pessoas para botar dúvida em nossos corações. E eu me agarro com a promessa que ele tem para minha vida. Eu me agarro com o chamado que ele tem, o dom que ele me deu. Ninguém pode tirar. Eu nasci com esse dom, desde criancinha. Tanto é que, quando eu era muito novinha ainda, adolescente, eu não conhecia o Velho Testamento. Eu lembro disso, foi muito forte para mim, quando eu descobri que existia essa passagem na Bíblia. Então eu ia para a igreja com a minha avó, eu era pequena, meus pais eram espírita. Eu não gostava de ir para o centro com eles, porque eu gostava de ir na igreja. Então, nesse tempo, eu sonhei que eu estava subindo uma escada o tempo inteiro. Eu não conhecia a palavra. Eu conhecia só o Novo Testamento, que é um livrinho que eu tinha, que eu lia. Mas o velho eu não conhecia nada. Então, esse tempo, eu era criança, que eu subi uma escada o tempo inteiro. Uma escada branca. Só era escada, escada. A escada estava com a minha avó. Escada, a gente subia, só subia, subia, subia. Não parava nunca. E no piscar de olho, quando eu olhava para trás, minha avó estava atrás de mim. Quando eu olhava para trás, eu olhava assim, vem, vem Leia, né? Era Leia. Vem Leia. Ela não estava mais ali, estava sozinha naquela escada. Daí acabou, me lembro de mais nada. Passou os anos, eu descobri que existe essa passagem, que é a visão da escada, que Jacó tem a visão da escada. Então eu tomei um susto que eu lembrei lá de anos atrás. Então, como eu digo, as pessoas tentam botar dúvida quando você conta. A Deus, ele confirmou. Eu tenho chamado. E eu creio no meu chamado, assim como você também tem um chamado. Então hoje eu trouxe um sonho aqui que eu tive em 2010, muito tenso, muito forte. Presta atenção no que eu vou falar, está escrito aqui na minha agenda. Sonhei que estava num lugar com muita rocha, cachoeira, e as rochas eram muito altas, alta demais. E tinha uma pessoa de vestes brancas que ficava um tempo todo comigo. E quando eu olhava para aquelas rochas, e eu estava na cachoeira ali em pé, não sei se estava sobre a superfície das águas da cachoeira, ou se eu estava com água pelo tornozelo, não sei, eu estava em pé ali. E eu olhava para aquelas rochas assim, sabe? E eu observava que havia barrigas de grávida nas rochas, mas não era barriga de grávida, não era de pedra, de rocha, não era carne mesmo. E eu falava, achava aquilo esquisito, aquilo estranho. E as barrigas estavam de frente para o sol. E dali, de repente, um piscar de olho, caía muita gente ali do alto. Pá, pá, para a cachoeira abaixo, começava a cair. Só que daí, de um piscar de olhos, eu estava em outra dimensão, eu estava em outro sonho. Que já era um lugar que só tinha terra. Isso aí foi muito estranho, esquisito até. Tinha muita terra. Aí a pessoa de veste branca falava pra mim, ela não falava com boca, ela falava, eu ouvia ela falar aqui. Ela falava pra mim que era uma espécie de batismo. Só isso. E eu ia lá olhar, ela ia lá me mostrar. E havia na terra, assim, era terra, só terra. Aí havia um buraco assim, ó, comprido.
né? Feito um cone assim, comprido, um buraco. O buraco era quadradinho assim. Aí botava a pessoa, ia vir uma moça, botava ela em pé ali, assim, o buraco era aqui assim, botava ela em pé, uma segurava daqui do lado, uma pessoa de vestido daqui, segurava por aqui, a outra por aqui, botava ela ali dentro. E tampavam aquele buraco, aquele quadradinho, pá, com um pedaço de madeira, um semelhante de madeira, eu não sei, mas tampavam uma tampa. E botavam palha ali em cima. Isso é muito estranho, isso me impressionou. Meu Deus, até hoje eu não entendo o que é isso. Botavam palha. E dali, aquela pessoa que estava de veste branca, isso foi muito rápido, foi um piscar de olho. Muito rápido, em um segundo, ela acendia e apagava. Ao mesmo tempo que ela acendia, aquele fogo, ela apagava. E aquela moça era tirada daquele buraco novamente. A pessoa por aqui, tirava ela dali, e ela saía de dentro daquele buraco, molhada. Ela estava nua, os cabelos compridos, cobrindo o seio, e nua. E eu fiquei, até hoje, eu não entendo, isso foi em 2010, porque eu tive isso. Não é nada que me assustou, que me deixou com medo, não. É profundo, é misterioso. E ver barriga de grávida nas rochas, caindo a água abaixo, pois esse aqui. Então eu fiquei a meditar, a pensar, e nada. Até hoje, nada. Mas passou os anos, interessante é que foi que a cachoeira a qual eu estava, a qual eu vi, é igualzinha, bem semelhante à cachoeira que eu vi lá da igreja que eu estou hoje, que é a igreja missionária de Nazareno. Eu vi as pessoas sendo batizadas por foto, e é semelhante àquela. Então eu fiquei, meu Deus. E eu não entendi, até hoje eu não entendi. Porque a cachoeira é semelhante à da igreja que eu estou agora. Eu fui para essa igreja em 2014, julho. Então, talvez seja o mistério que Deus vai ter na minha vida nessa igreja, eu não sei. Mas eu vou deixar aqui, vou compartilhar, para você ver como Deus ele tem a maneira dele falar, dele trabalhar. Porque também nessa mesma época eu chorei com terra também. Eu via o pastor da minha época, ele conversava com uma irmã e com o seu marido. E a Bebel brincava de se arrastar na terra, que é a minha filha, uma criança. Na época eu era bem pequena. Mas... E também passava no beco, isso foi tudo na mesma época. Eu passava no beco, vi um cachorro marrom, sozinho, lá dentro de um lugar, dentro de um quarto, não sei o que é. E foi nessa época que a doença da minha irmã se agravou. E ela morreu. E também nessa mesma época morreu a mãe da minha amiga também, que eu vi no sonho conversando com o meu pastor dessa época. Então essa parte já aconteceu, porque a minha irmã, graças a Deus, ela morreu salva. Ela estava afastada. Esse pastor chegou, levou a palavra para ela. Ela tomou Santa Ceia. Ela se arrependeu e creio que ela está nos braços do Pai. Então, foi assim que aconteceu. Houve duas mortes nessa mesma época. A da mãe da minha colega e a da minha irmã. Talvez seja esse que eu vi dessa moça. Talvez, eu não sei. Mas vou deixar compartilhado com você. Deus te abençoe. Graça e paz.